Fala pessoal, neste vídeo estaremos falando sobre alguns aspectos da função quadrática, ou, em alguns livros, função do segundo grau. Bom, antes de começarmos a falar sobre a função quadrática em si, vamos lembrar aqui rapidamente sobre a equação do segundo grau. Tá? Então, a equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau, ela tem essa forma aqui: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá? Onde a restrição que existe aqui é que se a seja diferente de zero. Os demais coeficientes da equação serão números reais. Tá? Então, para a gente resolver uma equação do segundo grau, costumamos recorrer à fórmula de Bhaskara, né? X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Tá? Onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. Esse delta recebe o nome de discriminante da equação. Então, por exemplo, se queremos resolver a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, a gente basta aplicar essa formulazinha aqui. Então, primeiro a gente começa pelo delta. O delta vai ser b ao quadrado. No caso aqui, inicialmente, é interessante você separar os coeficientes, né? Depois que você adquirir prática, você vai usando a fórmula mais naturalmente. Mas o coeficiente aqui, o a, é o número que fica multiplicando o x ao quadrado, o termo elevado ao quadrado, né? Então aqui, quando não tem nada, é como se fosse 1 vezes x ao quadrado. Então vai 1. O b é o que multiplica o termo elevado a 1. Então o b seria aqui o menos 5. Tem que tomar bastante cuidado com os sinais. E o c é o termo independente, que não depende do x. No caso, o c aqui seria o 6. Observe que a equação do segundo grau ela sempre fica igual a zero para poder você usar essas fórmulas aqui. Tá? Então, agora que nós já separamos aqui, então vamos lá para o delta. Delta é b ao quadrado, é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c. Então, nós temos 25 menos 24, que dá 1. Então, voltando lá para a fórmula de Bhaskara, x vai ser menos b menos menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes a, que é 1 também. Com isso, nós temos aqui menos com menos dá mais. Raiz quadrada de 1 é 1 sobre 2. Então, temos duas possibilidades. Se nós usarmos o sinal de mais, vai ficar 5 mais 1 sobre 2. Dá 6 por 2, dá 3. E se usarmos o sinal de menos, dá 5 menos 1 sobre 2, que dá 4, né? 5 menos 1, 4 por 2, dá 2. Com isso, nós temos aí as raízes da equação do segundo grau. Tá? Agora que nós já lembramos de como resolver uma equação do segundo grau, a gente pode falar da função quadrática. Então, a função quadrática a função quadrática é toda função, é uma função de R em R, ou seja, que leva elementos do conjunto dos números reais para um conjunto dos números reais, definida pela seguinte lei: f de x é igual a ax2 mais bx mais c
onde a única restrição que existe aqui é que o a seja diferente de zero. Tá? Então a gente pode observar que a lei que define a função quadrática ela é parecida, né, com uma equação do segundo grau. Só não é uma equação do segundo grau porque ela está associada ao f de x, que é um y. Né? Lembrando que f de x é igual a y. Né? Então você tem aí a função quadrática definida por essa lei aqui. Tá? Então, definida a lei da função quadrática, a gente pode falar do gráfico dela. O gráfico de uma função quadrática, ele é sempre uma parábola. Tá? E essa parábola tem dois aspectos. Ambos dependerão do sinal de A. Tá? Então, o primeiro caso aqui é se o A for maior que zero, a gente diz que a concavidade é voltada para cima da parábola. Então, você vai ter uma parábola com esse aspecto aqui, com a concavidade voltada para cima. E se o A for menor que zero, a gente diz que a concavidade é voltada para baixo, então você vai ter uma parábola com esse aspecto aqui. Tá? Então, para estudarmos o gráfico de uma função quadrática, temos sempre que pensar também no sinal do A. Se o A for positivo, concavidade para cima. Se o A for negativo, concavidade para baixo. Tá? Então você tem essa curvatura aqui e o contrário. Então, dando sequência aqui, falando sobre o gráfico, aqui na figura temos representado uma parábola com a concavidade voltada para cima. Tá? Tudo que for falado aqui segue análogo quando a concavidade for voltada para baixo. Então, nós temos o seguinte, observe que essa parábola ela vem descendo, chega uma hora que ela chega num limite e começa a subir infinitamente. Tá? Então, esse limite aqui, onde isso acontece, a gente chama de vértice da parábola. Tá? E no plano cartesiano, como isso representa um ponto, né, você tem uma coordenada em x, que a gente chama de x do vértice, e tem uma coordenada em y, que nós chamamos de y do vértice. Se a concavidade fosse voltada para baixo, seria análogo, ela ia ter um comportamento subindo, depois ia parar de subir e ia começar a descer. E nesse ponto que limita essa mudança de movimento, seria o vértice dela. Então, além disso, a gente pode observar que, nesse caso aqui especificamente, a parábola ela corta o eixo y aqui, ó, nesse ponto, e corta o eixo x aqui, nesses dois pontos. Não necessariamente a parábola vai cortar o eixo x, não necessariamente. A parábola pode não ter raízes, então ela não vai cortar, mas nesse caso aqui ela está cortando. Tá? E aí, bom, onde a parábola intercepta o eixo y é sempre o valor de c aqui nessa equação. Então esse ponto aqui eu sei que ele vale, o y dele vale o c, que está aqui. E esses valores aqui, ó, vou chamar de x1 e x2, eles são as raízes da equação, ou seja, os zeros da função. Tá? Para achar os zeros da função, para nós acharmos os zeros de f, tá? Basta fazer f de x igual a zero. Se você fizer f de x igual a zero, vai virar uma equação do segundo grau, você resolve e você vai achar os zeros da função. Tá? E as coordenadas do vértice, que são o xv e o yv,
nós calculamos fazendo x do vértice igual a menos b sobre 2a e o y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Esse b, esse 2a e esse delta aqui, e esse a, são os mesmos que a gente utiliza para resolver a equação do segundo grau. Tá? Esse aqui é o discriminante lá que a gente viu. Esse a e b são os coeficientes da equação. Tá? Então, assim, você calculando o x do vértice e o y do vértice, você tem você consegue marcar onde fica a posição do vértice da parábola. Tá? Então, nós vimos pelo menos 3 situações importantes envolvendo o gráfico. Uma é você perceber onde intercepta o eixo y, a outra é perceber onde intercepta o eixo x, caso isso aconteça. E para você achar essa interseção, você acha os zeros da função resolvendo a equação f de x igual a zero, ou seja, colocando zero no lugar do f. E para você achar as coordenadas do vértice, você utiliza essas duas formulazinhas aqui. Tá? Então, com isso, a gente pode montar um gráfico aqui de uma parábola. Tá? Vamos usar aqui um exemplo que foi resolvido na aula, já na primeira parte. Pronto. Tá? Então, queremos achar vamos montar o gráfico dessa função, fazer o esboço do gráfico. Tá? Então, fazer o esboço do gráfico, vamos nos atentar às 3 coisas importantes que nós vimos aqui. Primeiro, a interseção com o eixo y. A interseção com o eixo y é o c, né? No caso aqui, o c vale 6, né? O segundo são os zeros da função. Os zeros da função nós achamos quando a gente coloca no lugar do f de x o zero. E aí, quando você faz isso, o que era uma função do segundo grau passa a ser uma equação do segundo grau. Né? Nós já resolvemos essa equação lá na frente. Então, vimos que o x1 dá 3 e o x2 dá 2. Resolvemos usando a fórmula de Bhaskara, né? Então, nós já descobrimos os zeros de f. Os zeros de f é onde a parábola intercepta com o eixo y, né? A interseção com o eixo y, não, o eixo x. Quando você faz os zeros de f, você acha onde a parábola intercepta o eixo x, caso exista interseção, né? Se você for resolver essa equação do segundo grau e quando você for calcular o delta der negativo, você não vai achar interseções com o eixo x. Tá? Não teriam, no caso, raízes reais. E o terceiro aspecto aqui seria o vértice, né? O vértice da parábola. Então, vamos calcular o x do vértice. É menos b, ó, sobre 2a. O b aqui é menos 5, então vai ficar menos 5 sobre 2 vezes 1, que o a é 1. Então, dá 5 sobre 2. E agora a gente calcula o y do vértice. É menos delta, né, sobre 4a. No exemplo anterior, nós calculamos o delta e vimos que dava 1. Então, vai ficar menos 1 sobre 4 vezes 1. Dá menos 1/4.
Então agora nós já achamos o vértice, os zeros da função e a interseção com o eixo y. Agora a gente vai traçar uma parábola que passe por esses lugares. Tá? Então vamos montar aqui, ó. Temos os eixos aqui, ó. Agora vamos marcar os valores. Essa parábola tem que passar no x igual a 6, no y igual a 6. Então aqui ela vai ter que passar por aqui. Ela também vai ter que cortar o eixo x no 3, no 2 e no 3, né? Então tem o 2 aqui, o 3 aqui, por exemplo. E ela vai ter que passar pelo vértice dela. O vértice dela tem coordenadas x 5 sobre 2, que é 2,5. Está aqui no meio, né? E menos 1/4. Menos 1/4. Então está aqui o vértice dela. Como a gente sabe que é uma parábola, a parábola vai ter que passar por todos esses pontinhos aqui que nós marcamos. Então a gente já sabe que é o desenho de uma parábola. Então a gente vem aqui e traça a parábola. Traça para cá também. Com isso nós temos o esboço da parábola em questão. Tá, então o procedimento é o mesmo caso você tenha uma outra função. Para esboçar, você pensa nesses 3 aspectos aqui e monta o gráfico da função. Tá? Uma coisa importante também de se falar quando a gente fala de gráfico de função quadrática é que uma reta vertical que passa pelo vértice da parábola é uma reta imaginária, ela recebe o nome de eixo da parábola. Tá? O eixo da parábola sempre é uma reta vertical passando pelo o x do vértice. Tá? Ela vai ser, você tem essa reta vertical aqui. Ok? Então é isso, gente. Espero ter ajudado aí. Falamos sobre alguns aspectos importantes até aqui envolvendo função quadrática.